Boa noite para todos. Acho que muitos aqui são colegas, já estiveram comigo em outras ocasiões, não é? Temos aqui o senhor Cardenuto, que era o nosso delegado da Zona Oeste, colegas, conselheiros e também delegados. Alguns alunos, né? Alguns colegas que estiveram comigo em alguns cursos. Mas eu vou iniciar hoje a palestra com vocês. Assim, eu achei tudo muito bacana, né? O crescimento do setor, algumas coisas que a gente até já vive no dia a dia, nós já lemos, já conhecemos. Mas eu gostaria de iniciar nossa palestra hoje um pouquinho diferente, e fugindo um pouquinho dos tópicos da nossa palestra. Porque eu acredito que a gente precisa conhecer mais do que só o crescimento imobiliário, mas é o porquê que ele cresce e como que ele vem. Mas, antes disso, aí meu currículo, né? Eu acho que a gente precisa conhecer realmente a evolução do mercado. Mas precisamos entender a evolução do mercado consumidor, aquele que a gente está atendendo hoje, né? O nosso cliente. E qual é o cliente que chega em nossas mãos? Bom, então é isso, mais ou menos. Eu dei um aspecto geral de o que a gente vai conversar hoje. Todos tiveram um bom carnaval, com a família, com os filhos, alguns com netos, né? Tiveram a oportunidade de conviver com a família nesse final de semana, contaram muitas histórias aí para os filhos, netos, vizinhos, sobrinhos, ou não? Eu levei um susto do sequestro. É mesmo? Essas coisas ruins eu não quero nem saber, né? Mas, assim, quem tem filhos pequenos, por favor, levanta a mão. Assim, até uns 8 anos. Quem tem filhos ou netos? Poucos, né? Bom, quem não teve vai ter filhos ou já teve, certo? Quem não teve filho ou não vai ter filho, já teve sobrinho, amigo, alguém que tem criança, não é verdade? Então, aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece a historinha dos 3 porquinhos. Quem não conhece? Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos, né? Essa é uma história, um conto de fadas, e não é um conto brasileiro. O Nossos 3 Porquinhos foi adaptado de um conto inglês de 1933. E, lógico, como toda boa história adaptada, os nomes também modificaram. Mas o nome original dos 3 porquinhos é Fiver Pig, Fielder Pig e Edmundo Pig. E, para o português, eles deram os nomes de Cícero, Heitor e Prático. Acho que até aí todo mundo conhece essa historinha, ou não? Ou não lembravam nem do nome dos 3 porquinhos? Vocês estão ruins, hein, de contar história? Gente, eu tenho filho pequeno, eu tenho que contar isso toda hora. Não é do seu tempo? Você imagina. De 1933 não é do seu tempo. Por isso que eu pus a data, porque já me falaram ainda, no meu tempo ninguém contava essa história. 1933, gente, impossível. Não é? Se a V diz. Olha, mas essa historinha todo mundo conhece, ou sabe mais ou menos como que fica, né? Todo mundo conhece, mas eu vou dar assim. E o que aconteceu depois? Porque os 3 porquinhos também casaram, tiveram filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E aí, o pessoal sabe? Calma, né, seu Cardenuto? Pera. Então, mas a gente vai saber o que aconteceu com os descendentes, né? Então, vamos lá. Os 3 porquinhos, só para vocês relembrarem a história, para quem não tiver quem tiver esquecido. A mãe dos 3 porquinhos, muito preocupada com o futuro dos filhos, pegou suas economias, então dividiu para os 3 filhos de forma igual, para que cada um pudesse construir e ter a sua casa própria. Então, pegou os 3 filhos e deu a mesma quantidade de valor para cada um deles, para que eles pudessem ter a sua casa própria. Muito bem. Então, o Cícero, que era o mais tranquilão, que não gostava de gastar muito tempo trabalhando, resolveu, então, fazer uma cabana
de palha, né? E pegou um pedacinho ali da floresta e construiu, então, a sua casinha de palha. O Heitor, que não era um cara tão folgado, que já se dedicava um pouquinho mais, resolveu fazer uma casa de madeira, porque, então, achava que a casa de madeira iria acolhê-lo bem, ia, enfim, era o suficiente para ele. Não ia gastar muito tempo, nem muito dinheiro, enfim. Ia poder gastar o tempo dele também fazendo outras coisas. E o prático, o nome do prático é Edmund Pig, para quem não conhece na versão inglesa. Ele optou em construir uma casa com um pouquinho mais de segurança, uma casa melhor estruturada, né, de cimento e tijolos. E como a sua casa demorou um pouquinho mais, lógico, para construir, ele precisou dedicar mais do seu tempo para construir a sua casa, ele muitas vezes via os seus irmãos brincando, se divertindo, indo para o riacho, tomar banho, se divertir, brincar de roda, não é? Mas ele ainda achava que que o tempo dele, que o esforço dele iria lhe trazer melhores resultados. Então, aí, ele terminou a sua casa. Até que um dia, né, o lobo mau, vocês sabem, ele soprou, né, até derrubar a casa de todos os dois primeiros, né, de todos não, mas os dois primeiros porquinhos, e aí então todos se refugiaram para a casa do Edmund Pig, ou então do prático, né, que acolheu os irmãos. Muito bem. Mas aí, como todo bom, né, porquinho, também encontrou uma porquinha e resolveu casar, e aí botou para fora os seus irmãozinhos, que afinal de contas ele construiu a casa para a família dele, para a segurança dele. E aí construiu uma família, e ele teve então filhos, os filhos deram netos e bisnetos e tataranetos, ok? E todos eles, tá, tiveram filhos. Os filhos do Cícero, o Cícero é aquele que vivia na flauta, né, que levava a vida mais na boa, preferiu construir uma casinha de palha, porque era mais rápido, acolhia do vento e do sol. A chuva para ele não importava muito, até vir a primeira. E aí, então, os descendentes do Cícero, eles não conseguiram achar um lugar adequado na sociedade. Lógico, com baixo grau de escolaridade, acesso precário à saúde e sem chance de ter uma renda razoável. Moram até hoje em favelas, em barracos, né? Vivem de bicos e subempregos, né? Catam papel na rua e engordam, engrossam as estatísticas criminais. Estes são os descendentes do Cícero, ok? São os tataranetos do Cícero. Os descendentes do Heitor também vivem hoje, né, em casas e apartamentos mais modestos, pequenos, mais acolhedores, são decentes, têm uma renda, tem sentido que a sua renda, por serem trabalhadores, tem melhorado. Hoje eles têm mais acesso à cultura, a lazer, né? Conseguem hoje colocar bons eletrodomésticos nas suas casas. Olha, eu estou vendo apitar, deve ser o meu, né? Deixa eu ver. Ixi, é mesmo. Vamos desligar. E pior que é só problema, quando toca é problema. Então, a renda deles tem melhorado, eles têm mais acesso hoje ao consumo, é aquela faixa da sociedade que hoje já tem todos os seus novos eletrodomésticos em casa, sua televisão nova, enfim, não é? De modo geral, embora um pouco inseguros, porque são geralmente pessoas que estão empregadas, dependem do seu salário,
não é? Vivem inseguros em relação à estabilidade financeira, à estabilidade do mercado, não é? As situações, nesses últimos anos, têm conseguido aí ser feliz, adquirido propriedade e também entraram na esfera de consumo. Agora, o prático, olha lá, bacanão, né? Está na frente da sua mansão de tijolos. Hã? Olha lá, tá lá, mas está bem, ó, posando, vendo a sua propriedade crescer, tá? Já os descendentes do prático estão sempre assustados, né? Porque, afinal de contas, eles fazem parte de uma outra faixa da sociedade, né? Moram em condomínios fechados, têm pavor de sequestro, têm carros blindados, né? Nunca andam a pé na rua. Lógico que não. Você vê algum milionário, magnata andando na... Né? No meu caso é 12 de outubro, porque eu moro ali na Lapa. Mas pode ser aqui na Teodoro Sampaio também, ou na Paulista. Né? Quando estão no shopping, geralmente estão cercados de seguranças armados. Né? Não é? Inclusive, o lobo mau também teve descendentes. Tá? O lobo mau também teve filhos, netos e bisnetos. Inclusive, ele também montou uma empresa de segurança, e é ele quem dá a segurança para os bisnetos e tataranetos dos 3 porquinhos. E está numa boa com a Chapeuzinho por aí. Né? Ele tem a empresa de segurança, hoje ele está apto com alguns recursos da tecnologia. Ele é um cara que está ligado na internet. E que agora usa equipamentos eletrônicos, câmeras de vídeo, rastreadores e GPS. Está muito bem de vida, os descendentes do lobo mau. E a Chapeuzinho não dispensou uma boa volta de moto, né? O prático, então, para a gente identificar, né, de quem a gente está falando e quem são os nossos clientes, quem são os consumidores de hoje, porque a evolução do mercado ela só acontece porque tem consumidores, nós temos clientes que consomem aquele produto, ok? E para a gente entender isso, quem são os descendentes do prático? Quem é o prático? O prático é esse último aí, aquele que construiu a casinha de tijolo, né? Nós estamos falando na pirâmide social, é a classe A, né? Que antigamente era uma classe em menor escala e que a gente já vai ver que não é mais. Tá? A verdade é que, embora materialmente eles estejam super bem providos, vivem inseguros porque têm muito dinheiro, mas não podem usufruir dele. E quem demonstra que tem muito passa, então, a passar risco, né, a viver numa situação de perigo na nossa sociedade hoje, em questões de sequestros, não é? Quando querem ou precisam, estão hoje bastante preocupados com aquilo que eles vivem. Mas é muito importante dizer que esses que fazem parte dessa classe A, eles não ganharam de graça, apesar de muitos chegarem e falarem: "Ih, o cara é milionário". Mas teve um porquê. Alguém, pode ser que ele não, mas alguém lá atrás trabalhou muito para conquistar o que aquele indivíduo pode estar gastando até de forma irracional ou despreocupada. Mas existe uma história, alguém trabalhou, e a gente precisa dar valor a isso. Entender o nosso cliente, saber com quem nós estamos falando e sabemos quais são as necessidades dele é fundamental. E entender qual é, né, qual é a classe social que ele ocupa, mas saber que um dia ele também pode ter sido, né, os descendentes dele, da classe C, E, D, ok? Mas que eles trabalharam para isso. Muito bem. Os descendentes do prático, aquele que construiu a casinha de tijolo, eles também, além de trabalharem muito, eles aproveitaram oportunidades, foram inteligentes, pegaram o dinheiro que a mãe deu, ele não recebeu, ele recebeu o mesmo quinhão que os outros irmãos receberam. Só que um dos irmãos dele está morando na favela hoje. Ele pegou,
abriu mão do seu lazer por algum tempo e fez com que aquilo multiplicasse. Observou o mercado, ele observou o que tinha na floresta, ele observou que ele poderia fazer tijolos com o barro que ele encontrava no meio do rio. Ok? E que ele poderia também escolher uma região na floresta que não ventava tanto e que ele poderia ter o auxílio também da natureza. Ele foi um observador, ele aproveitou o quê? As oportunidades daquilo que ele tinha na mão. Não é? Esse é o nosso consumidor hoje, que apesar de ter dinheiro, também observa de uma forma geral como que está o mercado e o que vai ser bom para ele. Eu invisto na bolsa ou eu compro um imóvel? O que eu vou ter liquidez? Quantos clientes não passaram pela mão de vocês, não é? E que falaram, mas eu vou tirar meu dinheiro da aplicação para comprar um imóvel, se eu precisar do dinheiro, como que eu faço? Né? O mercado tá aquecido, mas para que tipo de imóvel ele está aquecido? Está aquecido de terceiros, só para os lançamentos? Enfim. Mas, de uma certa forma, o prático, ele aproveitou as oportunidades que a vida lhe proporcionou. Ok? Ele não é um esbanjador. Ele não é um cara que gasta dinheiro à toa. Mas ele gasta com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele quer. E por isso mesmo, né, quando ele está muito estressado, o que acontece? Os tataranetos do prático pegam o seu jatinho, né, e vão para o exterior, para poder ter lugares, para voar em lugares mais tranquilos, lugares mais civilizados, terem contatos, que aí eles vão poder ir em shows, ter contatos com a cultura. Inclusive, os tataranetos aí, do prático, viajam, pegam o seu jatinho e vão assistir o show da cigarra. Vocês conhecem a história da cigarra? Ou não? Inclusive, está fazendo um dinheirão no exterior, fazendo show para fora, tá? E que hoje em dia não tem para ninguém, ele é até mesmo proporciona a outros cantadores da floresta bons shows e boas oportunidades. E a formiguinha, coitada, né? Mas isso também, gente, é uma outra história. Tá? Isso fica para a próxima, a da cigarra e da formiguinha. Mas o que eu quero mesmo contar para vocês é o que os descendentes do Heitor... O Heitor é aquele que construiu a casinha de madeira. Tá? Eles fazem parte daquela camada de população que está hoje saindo do anonimato, vamos dizer assim. Hoje eles já têm um cartão de crédito, eles já têm uma conta corrente, eles são hoje empregados com carteira assinada, eles têm poder hoje de compra, são aqueles que o mercado financeiro quer emprestar dinheiro, justamente porque é uma faixa farta da sociedade. É essa camada que faz girar o nosso negócio, que faz com que o mercado evolua. Ok? Apesar de ele ser um cara assim, que ele não foi muito aplicado, né? Os descendentes dele hoje não têm uma boa situação, como que eu falo? Não de renda, eles têm uma situação de renda estabilizada. Mas eles não têm qualificação ideal para o emprego, muitas vezes não têm conhecimento, então precisam de uma assessoria, né? Quando vão à procura de um emprego, exigem um salário alto, que muitas vezes eles nem têm capacidade suficiente, não dão a contrapartida, né? Mas hoje ocupam a classe que mais consome no país. Aliás, nos últimos 6 anos, é a classe que mais movimenta o mercado imobiliário. Ok? Bom, gente, todo mundo já viu essa pirâmide, né? Hoje, nós não temos mais uma pirâmide de classe, hoje é um losango. Então, notem qual é a faixa da sociedade que hoje mais
consome. De quem que a gente está falando aqui? Né? A gente está falando dos consumidores que têm possibilidade de financiamento fácil. Porque quando eu falo em financiamento fácil, é porque nós temos no mercado várias oportunidades, mas não que o mercado brasileiro seja inconsequente e que já vai existir uma bolha e essa bolha vai explodir. Quem trabalha aqui com o mercado imobiliário e financiamento, que correm para os bancos para financiamento, tem alguém aqui que faz isso? É fácil arranjar financiamento? E o crédito para aquele cliente, é fácil ter? Ou os bancos são exigentes? Hoje, a capacidade de renda do consumidor cresceu. Então, a gente consegue com alguma facilidade, aliás. Né? Mas, se o cara não tem, se o consumidor não tem o seu nome, ok. Não tem um certo tempo, consegue fácil. Isso significa que a responsabilidade do nosso setor financeiro é grande e que não vai dando crédito para qualquer um. Ah, você está 3 meses no seu emprego? Ah, não faz mal, pega aí. Não é assim, gente. Né? Ah, então está nascendo uma bolha. Não. A nossa realidade financeira é muito diferente do mercado exterior. Eu trabalho um pouco no mercado exterior. Eu posso dizer para vocês com muita segurança que não tem absolutamente nada a ver com o nosso mercado. Lá eles procuravam um cliente que estavam vendo que o cliente estava acabando os seus mortgages, as suas prestações, os seus financiamentos, e oferecia mais dinheiro para ele continuar pagando para o banco. E aí falava assim, não, então faz o seguinte, essa casa que você está terminando de pagar, você me dá ela como garantia, você pode até alugar, e eu te dou uma outra casa. Aí o que aconteceu? Depois da bolha, ele perdeu as duas. Aquela que ele quase estava terminando de pagar e aquele não conseguiu pagar. E aí perdeu os dois. Por quê? Porque os bancos americanos faziam isso, colocavam um valor irreal. Nelson, como vai? O senhor vai bem? Muito bem, obrigada. Não foi nada, mas é um prazer tê-lo aqui. É um colega e também delegado nosso da Zona Oeste. Então, vejam, os bancos hoje, eles dão crédito, sim, mas de forma muito responsável. Então, esse perigo da bolha, que uma hora vai explodir, vindo por uma outra visão, né? Nossa, mas o mercado está crescendo, só tem prédio construindo. Na Zona Leste, assim, não tem mais terreno, a gente está atrás de um, né? Só cresce. Antigamente, falar do centro da cidade, falar da capital, falar dos bairros mais nobres, porque hoje a gente já nem sabe mais o que é bairro nobre, porque tudo tem, né? Lançamentos de alto padrão em todos os bairros, tem, atendendo a toda a população, não é? Onde eu vou procurar? Eu me perdi. Deixa eu ver onde que eu me perdi. Está falando da Zona Leste, né? Que eu estou falando, eu estou precisando de terreno, estou mesmo precisando de terreno na Zona Leste para uma incorporadora. Mas eu queria contar para vocês o seguinte, que hoje nós temos o mercado para todos. E nós temos de forma bastante segura, e não é só porque nós temos vários lançamentos, lembrei, vários lançamentos em todas as regiões, ok? Que tem muita oferta, mas tem muito mais procura. O déficit habitacional do nosso país é altíssimo. Aliás, é um do maior do mundo, nosso índice. Ok? Então, ainda existe muito espaço para crescimento. Ah, mas isso vai elevar o valor das propriedades? Sim. Principalmente para as regiões que estão mais próximas do centro. Né? O que são as regiões mais próximas do centro? Poxa, eu moro em Pinheiros, eu estou próximo do centro. Agora, próximo do centro, é onde o metrô alcança. Então, vejam, senhores, a nossa malha e até onde nós estamos próximos do centro, onde ninguém queria ir.
né? Onde ninguém... Nossa, eu não vou morar ali. Nossa, imagina. Compre um apartamento na região da Luz, uma região depredada, não é verdade? Lindos apartamentos com pé direito duplo, que as pessoas hoje procuram, pagam um valor, vou dizer assim, justo, reformam e vendem como lofts para estrangeiros. Pessoas que vêm morar aqui, que querem morar num lugar próximo ao centro ou no próprio centro, mas com uma arquitetura que muitas vezes em prédios tombados, recuperados, não é? E que ainda a região não atingiu um valor total, porque ainda falta investimento do poder público, mas que virá. É uma tendência natural, ok? Quando eu passo quando eu quero identificar o nosso cliente, que é o mais importante, o perfil daquele que a gente precisa entender, né, da onde ele veio e para onde ele vai. Senhores, quando eu contei a história dos 3 porquinhos, é para que vocês nunca mais esqueçam o seguinte, que as classes estão modificando. O nosso nicho de mercado, é onde a gente tem mais poder de transitar, porque aqui a gente atende, né, uma fatia muito maior de consumidores. Aqui são pessoas que ainda estão comprando imóveis de mais de R$500 milhão. R$500 milhão. 500. Quem tem apartamentos de 500 mil é raro. 600, 700 já começa a ficar numa faixa boa, né? Você encontra mais. Mas também são clientes que estão comprando a sua segunda propriedade de 200, 250 mil, que ainda estão dentro da linha de interesse do sistema financeiro, dos bancos. Ok? E, consequentemente, por essa facilidade das construtoras, que estão aí produzindo para esse onde tem dinheiro, para quem está podendo comprar, né? As faixas mais, vamos dizer assim, possibilitadas, que dependem, né, do governo, de uma certa forma, dos planos que vão para resgatar, elas são uma faixa menor, portanto, mais difícil de nosso acesso também. Como é difícil encontrar um terreno para colocar um projeto Nossa Casa, Nossa Vida. Quem conseguiu aí vender um terreno? Não existe. Principalmente na nossa região é muito difícil, não é? Então, é isso daí. A gente tem que aproveitar isso daqui. Tá? Muito bem. Eu procurei, até mesmo para vocês poderem entender, né, que essa bolha está bastante afastada, que não existe essa... Não que não existe, mas que é remota a possibilidade dessa bolha, né, explodir, detonar o nosso mercado imobiliário. Eu trouxe aqui uma pesquisa, tá, que nos últimos anos, tá, é o menor índice de desemprego no nosso país. Em 2010, não sei se todos conseguem ver o final do slide aí, né? Mas, olha, em 2010, tá, nós estamos falando aí numa vacância de 8 anos, é o menor índice de desemprego. No ano da crise, vejam bem, no ano da crise, quando explodiu a bolha, final de 2008, nos Estados Unidos, né? Nós já estávamos com uma baixa na faixa de desemprego. No ano de 2009, ele foi um ano de observação para nós. Então, até os empresários, o mercado, ele se retraiu, mas não por nossa culpa, mas pelas notícias internacionais, né, que houve essa retração natural. Mas, de uma certa forma, nós recuperamos isso, né, no ano de 2010. Em 2011, nós só vamos saber no começo de 2012.
quando nós tirarmos. Agora, as previsões de 2012, ela inclusive, existe uma pesquisa, é a próxima. Opa. Existe uma pesquisa, olha aqui, está aqui. O Brasil, ele tem, isso é o IPEA, tá? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica, né? Que está ligado à Secretaria dos Assuntos Estratégicos do Governo. Eles fizeram uma projeção que, nessa demanda que nós estamos indo, a pobreza, a classe EEE, né? Que é o extremo da pobreza, vai ser erradicada. Então, vejam, nós estamos em 2011, isso são 5 anos. O que isso significa? Significa que vai haver emprego para todos, que vai haver moradia, que o mercado vai continuar oferecendo produto para esse público, ok? Que, apesar de ter a valorização dos terrenos, das áreas de incorporação, vai haver espaço. E quem não mora na cidade vai fazer o que acontece nos Estados Unidos. Não são todos que moram em Manhattan. Tem gente que pega o trem todos os dias para trabalhar em Manhattan, mas mora em New England, Nova Inglaterra, que fica a 70 quilômetros, mais ou menos, né? New Jersey, ok? Mas que vão todos os dias. Por quê? Vão de trem, têm acesso. E é isso que vai acontecer conosco, mas de forma responsável, é lógico. Ok? Mas o que nós precisamos, nós, corretores de imóveis? Nós temos que entender e identificar o nosso cliente e poder entender e explicar para o nosso cliente que hoje morar próximo ao centro é onde ele consegue se movimentar. Se tem uma linha de metrô próximo da casa dele, não é no quarteirão, tá, gente? Não é na esquina. É no raio aí de pelo menos 800 metros. Eu não estou falando de 1 quilômetro, 800 metros. Onde a pessoa pode ir para uma estação de metrô ou para um bolsão, estacionar o seu carro, pegar o metrô e ir para o seu trabalho. Ele está próximo do centro, porque ele vai ter capacidade de transporte. Ok? Muito bem. E aqui o que eu digo é o seguinte, que os descendentes brasileiros dos 3 porquinhos, né? É tudo palmeirense, tudo gente boa. Boa gente. Eles precisam resolver o seu problema de moradia. E eles precisam de quê? Eles precisam de um corretor de imóvel, tá? Que seja ético, ágil, trabalhador, informado, tá? Culto, tá? Ter cultura é até saber uma historinha infantil e da onde ela vem, né? Ter cultura é poder conversar com o seu cliente, tá? De assuntos variados. Ter um pouco de conhecimento de cada coisa, inclusive do mercado. Porque duvido que nenhum aqui de vocês não recebeu um cliente e falou assim, e aí, essa bolha? Até onde vai? Você acha que vai continuar? Você acha que esse preço ainda vai subir? Será que eu não vou, agora daqui a 1 ano, eu vou vender com prejuízo? Quantos dos senhores já não ouviram essa especulação por parte de uma pessoa, de um investidor? Várias vezes. Então, a informação que vocês têm que passar para os seus clientes é o seguinte, ainda existe mercado, tá? Para todos os nichos. Para a classe AA, para a classe C e para a classe D. E que aquele imóvel que ele está comprando hoje, que para ele é de alto padrão, um dia vai ser o segundo imóvel da classe C. E que ele vai migrar também para outro patamar e que alguém vem atrás dele. E que essa bolha, ela não justifica, ok?
que existe mercado, que existe consumidor, existe déficit de habitação. E quem que não quer comprar uma casa maior? Eu quis, viu? Comprei, agora estou reformando, não acabo mais de reformar, não tenho onde morar, está difícil. Mas todo mundo quer progredir. Todo mundo quer progredir. Todo mundo quer tirar. Ah, eu tenho uma casa de 3 dormitórios, mas eu queria 3 dormitórios maior. Você acha que isso tem fim? Não tem. E hoje nós vivemos uma realidade política um pouco diferente. Veja, eu não sou petista, não votei no PT, mas eu não posso deixar de falar que eles estão fazendo um trabalho razoável. A verdade tem que ser dita. Eu não posso dizer que não está tendo maior poder de conta. Eu tenho atendido pessoas que nunca imaginaram poder comprar um apartamento de R$500 mil com o salário que eles têm. Tudo bem, vão pagar em quantos anos? Mas não importa, eles podem e farão tudo para se manter no emprego, para pagar as suas parcelas, a sua prestação. Isso faz com que o trabalhador se torne mais fiel ao seu emprego, porque ele tem uma responsabilidade, e isso faz com que seja um mercado mais seguro. Ok? É isso que eu gostaria de passar para vocês. Que vocês possam ser o consultor desse consumidor que fale, e aí? Quanto que eu vou vender esse imóvel o ano que vem? Eu trabalho no mercado internacional, como eu já falei. Eu vendi mais no exterior o ano passado do que aqui. Meu mercado é em Orlando, nos Estados Unidos. O ano passado eu vendi, em média, 19 imóveis. A média lá, justamente por causa do boom, e o mercado está mais favorável, né, ao mercado estrangeiro, muitos estrangeiros adquirindo lá, porque os americanos eles estão sem poder de compra, porque não tem... quem perdeu o crédito. Quem perdeu os imóveis, perderam o crédito. Quem não tem crédito, não tem nada. Não tem nem cartão de crédito. É terrível. É terrível. É devastador. E os daqui conseguiram guardar um dinheirinho. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Um imóvel lá, um apartamento num condomínio fechado, num excelente bairro, por volta de 100 metros quadrados, você gasta aí entre 50 e 60 mil dólares. Qual dos senhores tem um apartamento de 110 metros por 100 mil, 110 mil reais para me vender? Num condomínio fechado. Não precisa ser num bairro bacana, vou até abrir mão do bairro. Condomínio fechado, quem tem aí? Não existe. Então, isso se tornou uma situação. Quem tem pouco dinheiro, hoje, que é aquela faixa da população, tá? Que hoje é um losango, é esse público que está comprando. Porque o que tem o jatinho, já tinha sua casa em Manhattan, já tinha o seu 1 por andar em Manhattan faz tempo. Quem está comprando no exterior hoje é aquele funcionário que já tem uma posição estável no seu emprego, já adquiriu, já evoluiu, já cresceu dentro da sua empresa, ok? E que hoje conseguiu guardar um dinheirinho, 100, 150 mil reais, e comprou um imóvel na Flórida. Sabe o que ele faz? Ele vai 1, 2 vezes por ano e o resto ele aluga. Por dia, 150 dólares, tá? Por dia. É isso. Fez um ótimo investimento. E é esse. Mas vocês precisam o quê? Orientar, saber. Ah, mas olha, eu não tenho a casa própria. Será que vale melhor eu comprar? Não, se você não tem a casa, o melhor investimento é aqui, ter a sua casa, o seu produto. Ok? Aquilo que ninguém vai te tirar do lugar. Né? É fundamental. Poder migrar. Um detalhe importante. Quem que compra esses imóveis fora? É quem já comprou a sua casa maior. Continua sendo de 3 dormitórios, mas agora tem mais de 100 metros quadrados. Não é mais 85 metros. Ok? Bom, senhores. E como que eu, para ser um bom consultor, então, né? Eu sugiro a vocês, então, né, que se preparem para o mercado. Tá? Porque o mercado nos exige ser preparados.
Adquirir conhecimento técnico, saber avaliar bem o imóvel, passar uma posição de mercado e uma posição financeira, saber como os bancos estão operando e o porquê que eles operam e de que forma que eles fazem é fundamental para o corretor de imóvel. Ok? Saber que aquele produto realmente vai atender o seu cliente, porque ele migrou de faixa social. Entender o seu cliente é fundamental. Ok? Ter vontade de estar aberto às novas informações. Até por uma historinha infantil, vocês conseguem tirar algum ensinamento. E toda historinha tem um fundo interessante que a gente pode usar no dia a dia. Tá? Então, mantenha sua mente aberta para conseguir adquirir conhecimentos em poucas coisas. Entender que o mercado ele é competitivo, que hoje nós somos mais de 100 mil corretores no mercado, ativos não tantos, somos menos, mas que isso não é um motivo desmotivador, muito pelo contrário, senhores. Se somos tantos, é porque temos mercado para isso e que o mercado exige. Inclusive, tem alguns amigos que falam assim, que são donos de imobiliário, e falam assim, Rosângela, eu estou procurando corretor vivo ou morto. Eu falei, nossa, vivo eu conheço alguns, mortos eu não quero nem saber. Mas é assim, o mercado está precisando de mão de obra boa. Fundamental, mas é a mentalidade graças a Deus, que nós temos hoje um presidente aqui dentro que pensa nisso, que não retém para ele informação, que ele divulga, que ele pulveriza informação. Não tem uma vez que ele não chega na frente dos nossos colegas, de todos nós, e não manda uma mensagem bacana e que a gente usa no nosso dia a dia. Certo? Eu sou suspeita para falar, mas é uma verdade. A laço, tá? E as escolas também estão fazendo miséria para levar as pessoas para as suas escolas, porque quem que a gente... você tem turma aí formando? Me indica, né? É isso, tá? Criar oportunidades de mercado, tá? Puxa, mas só tem oportunidade quem está aí em plantão de vendas. Não é verdade. Oportunidade quem faz somos nós. Tá? Sempre tem um amigo, ou alguém, ou vizinho, ou primo, que está precisando de um imóvel, quer alugar um imóvel, ou quer vender aquele para comprar um maior, ou querendo fazer algum negocinho, ou até mesmo para falar, eu estou fazendo um negócio com uma imobiliária, mas eu não conheço nada. Você não quer ir comigo? Você pode me assessorar? É o que eu mais faço, tá? Eu mais assessoro para ver... Lógico, e muito bem, graças a Deus, porque eu consigo a tabela. Para assessorar, a senhora ganha isso? Assessoria? Nossa, lógico, e eu cobro pela tabela. A gente vai fazer assessoria e nem olha para a gente. Não, eu já combino antes, porque o que é combinado não é caro. Eu vou assim, meu valor é tanto, tá bom para o senhor? Não, está caro. Quanto que o senhor pode? Se estiver bom para mim, eu vou. Aí vai negociar. Atualmente eu falo assim, sabe, se a ver disso. Deixa eu ver. Quanto o senhor pode? Eu posso tanto. Eu acho que é a janela lá de casa, então eu vou. Porque assim, eu estou trocando tudo por janela, porta. Então, assim, o meu preço a tabela está meio assim, mas assim, dá tudo certo no final. Está meio bagunçado ultimamente, mas eu estou trocando por... Mas gasta muito mais do que ganha. É verdade? Colegas, não sei, meninas, é verdade? Vocês gastam mais do que ganham? Às vezes sim, às vezes não. Né? E outra, nós somos minoria hoje, mas um dia seremos pelo menos metade mulher, metade homem aqui nesse Cresce. A gente está batalhando para isso. Calma, que a gente chega lá. E, principalmente, identificar o seu público-alvo, reconhecer o seu cliente, saber o que ele quer, saber de onde ele veio, porque vocês saberão para onde ele quer ir. Ok? Identificar no mercado que existe, passar segurança para ele, para que vocês possam ter êxito no mercado de vocês. Ok? E aproveitar as oportunidades que a vida lhe traz. Tá?
sempre com muita honestidade, com muita responsabilidade, porque nossa profissão é uma profissão muito bacana. Eu sou formada em Direito, mas eu ganho dinheiro com imóveis. Eu não ganho dinheiro, eu não tenho ações no fórum. Isso eu deixo para o meu marido fazer. Eu não faço. Né? Coitado. Pobrezinho dele. E quando ele pega, ele tem um cliente que precisa de uma assessoria jurídica, viu, seu Licínio? O senhor conhece ele? Ele pega e liga para mim, viu, Rose? Ele me chama de Rose. Rose, olha. Eu falei assim, não, então manda o cliente para mim. Ele falou, não, me dá as dicas aí, me fala o que eu tenho que fazer e não passa o cliente. Eu falei, passa para mim o cliente. Ele falou, não, fala o que é isso daqui, que está certo, isso está errado. Eu falei, está tudo dentro. Eu falei, não, está tudo bem, mas depois você divide a comissão? Não quer, não. Você divide os honorários comigo, né? Ele falou assim, você já me sai muito caro por mês. É assim, viu? Mas tudo bem. Então, senhores, é um bate-papo, não é uma palestra, é um bate-papo com amigos. Pacaembu não trabalha, assim, é raríssimo eu trabalhando no Pacaembu. Vamos lá. Olha, eu ia pedir um favor. Lógico, senhor Licínio. Vamos deixar as perguntas para o final, pelo seguinte, porque como nós estamos transmitindo pela televisão, a pessoa que está em casa não escuta a pergunta e fica meio sem sentido até a resposta. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte, terminada a palestra, né, nós vamos oferecer a você um certificado de que fica, na realidade, registrado esses momentos que você tão brilhantemente nos concedeu aqui, né? E depois, aqueles que quiserem fazer pergunta, por favor, se dirijam a esse microfone, ok? Bom, senhores, eu quero agradecer, então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Dizem que hoje é de cinza, né? Quarta-feira é de cinza, então todo mundo no pó, né? Cansado, porque pularam muito carnaval, brincaram muito com as crianças, não é? Muito obrigado por estarem aqui. É sempre um prazer falar para amigos, para colegas. Não tenho, apesar de a gente trabalhar um pouco mais no mercado, ou ter vivência, eu venho aqui para dividir com os colegas a experiência que eu tive, a pouca experiência que eu tive. E tenho o maior prazer de escutar a todos, porque eu sei que alguma coisa da experiência de cada um de vocês vai fazer muito bem para mim. Ok? Eu deixo aqui em aberto as fontes de pesquisa, porque quando eu venho fazer uma palestra, eu vou estudar e preciso colher informações frescas e atuais. Não adianta. Essa palestra, eu estava vendo, eu fiz há 2 anos atrás. Eu montei para fazer, inclusive, na Zona Norte. Foi a primeira vez que eu apresentei esse slide e vi como eu estava desatualizada. Não podia usá-lo. E tive que ficar, então, no meu carnaval, foi estudando. Né? Mas foi muito bom, porque hoje eu tenho segurança para passar para vocês que nós não estamos numa bolha, estamos num mercado responsável, as construtoras vão continuar comprando terrenos aonde tiver e pagando cada vez mais caro pelos terrenos. Por quê? Porque eles precisam de área para incorporar, eles precisam multiplicar aquilo que eles estão comprando, eles precisam de matéria-prima. Então, procurem construtoras, elas querem terreno, sim, e hoje, diferente de alguns, ou de 1 ano atrás, hoje eles pagam em dinheiro. Pouquíssimas, porque quem quer pagar em área construída está perdendo os terrenos, então hoje eles estão chegando com dinheiro, pedindo prazo para pagar. Tudo bem, né? Mas hoje pagam em dinheiro, não querem fazer permuta de 100%. Aproveitem o mercado está excelente para nós, corretores, em todos os segmentos. Na produção, para quem quer trocar, para o consumidor, ok? E para nós, porque, afinal de contas, a gente vai conseguir também comprar a nossa casa com 1 metro quadrado um pouquinho maior, não é verdade? Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez.